Olá pessoal, meu nome é professora Giana Garcia e o resumo de hoje é Corpo e Movimento na Educação Infantil, de Nista Piccolo e Wagner Moreira. A criança, a partir dos 4 anos de idade, tem lugar garantido em locais especializados, isto é, escolas de educação infantil, escolas públicas. Promoção de ricas experiências em meio a inter-relações pessoais que acontecem na escola. O MEC coordena os programas de educação pré-escolar. Quais são as reais funções exercidas pela escola na educação infantil? É necessário que a escola cumpra com suas funções educacionais, ultrapassando sua função assistencialista. A pré-escola começa a estimular a criatividade das crianças, além de se preocupar com as propostas de atividades que reforcem a espontaneidade. A educação infantil teve maior desenvolvimento a partir de 1970, quando a LDB determinava que as crianças menores de 7 anos deveriam receber educação em escolas. No final de 1990, se mostrava presente em quase todos os municípios brasileiros. Para os dirigentes do governo, toda criança tem direito ao ensino de qualidade e isso inclui profissionais habilitados, material adequado, proteção e bem-estar. Enxergar a criança com múltiplos potenciais exige dos professores a pluralidade e diversidade de propostas a serem oferecidas, para desenvolver sua sociabilidade e sua afetividade. A criança precisa interagir com outras pessoas, então essa se faz por meio da motricidade e linguagem. Os profissionais devem criar atividades que estimulem exploração do movimento, oferecendo um meio de sincronizá-los com música, de incentivar a imaginação. A educação física na educação infantil pode contribuir com propostas educacionais que visam o desenvolvimento e a motricidade do aluno. O professor de educação física na escola não deve ser promotor de uma ação educativa em que o saber ser e o saber fazer são conjugados na perspectiva de mudança de atitudes. Nossa prática tem sido mais de fundo assistencial ou formativa? Sensações corporais se tornam o ponto de partida de suas possibilidades de ação, que vão se desenvolvendo progressivamente. As experiências vividas podem aumentar as possibilidades. A chave dessa exploração se dá pelo movimento, seu corpo é instrumento de ação. A corporeidade da criança, em sua existência, via motricidade, deve ser intensamente estimulada na direção do conhecer mais. É função da educação física, na educação infantil, possibilitar que os pensamentos das crianças possam levá-las a dançar e saltar, por se tratar de uma linguagem de expressão humana. Nas aulas de educação física, as atividades podem estimular o prazer, a curiosidade e o movimento, criando condições favoráveis de aprendizagem. E no futuro, transformar essa aprendizagem em atitudes de convivência e responsabilidade social. Um programa de educação física voltado ao público infantil. A área de educação física na educação infantil centra as preocupações nos temas corporeidade, ludicidade, jogo e motricidade. Por meio dessa aula, o aluno pode se desenvolver como um todo. As aulas devem servir para que o aluno se conheça melhor, se relacione com o mundo, busque sua autonomia, sendo sempre oferecidas de forma integrada a outros conhecimentos ou conteúdos disciplinares. Aulas que proporcionem novas experiências de movimento, em que o aluno possa se integrar socialmente, desenvolvendo seus domínios cognitivos, motores e afetivos, com possibilidade de criar, de tomar decisões, de avaliar, de conhecer as suas potencialidades.
Englobar exercícios que envolvam grandes grupos musculares desde os primeiros anos de vida, porque as crianças se expressam em movimento, como resultado de sua observação. É importante ressaltar atividades desafiantes à capacidade motora da criança. Proporcione sensações diferenciadas do seu dia a dia, que façam uso de grandes músculos, pois dessa forma contribui para o desenvolvimento total da criança, proporcionando controle corporal. Movimentos fundamentais são exploratórios, contribuem para força, agilidade e flexibilidade. As acrobacias proporcionam autoconhecimento, os movimentos ritmados e as habilidades de percepção visual e também auditiva. Elaborar metas e traçar caminhos para atingir facilita o trabalho e permite melhor reconhecimento do desenvolvimento dos alunos, visando flexibilidade e ajustes necessários que visam adequação ao nível, interesse e expectativas das crianças diante da situação de aprendizagem. Os limites, as capacidades, as dificuldades podem ser demonstrados pelas expressões do próprio corpo. Exploração sensitivo-motora são primordiais para o seu desenvolvimento. A ligação da criança com seu meio e as pessoas está intimamente ligada às suas atividades corporais. A manifestação dessa relação se dá por meio das expressões. O conhecimento do próprio corpo é fundamental como instrumento de auxílio e aprendizagem. O esquema corporal é o núcleo central da personalidade da criança. O movimento participa biologicamente, cultural e socialmente da vida do ser humano, o que implica não poder ser relegado a um segundo plano, como acontece ainda em muitos currículos escolares. O crescimento e o desenvolvimento da criança. O processo de desenvolvimento humano está nas relações que ele faz com o outro e o mundo físico. A primeira fase da infância consiste num crescimento físico. As habilidades motoras estão fortemente marcadas, além da aquisição da imagem. Na segunda infância, se caracteriza pelo cuidado próprio, na conquista da autonomia, intensa criatividade e imaginação. O crescimento físico é favorecido quando a criança participa de atividades motoras. A cada exploração, o domínio de seus movimentos se amplia. Na segunda infância, que é a fase pré-escolar, as crianças usam movimentos para se expressar, contar histórias ou resultados de suas observações e imaginações. Para auxiliar o seu desenvolvimento, as atividades podem ser de grandes grupos musculares, exploratórias, podem contribuir com força, flexibilidade, agilidade. A melhor fase para aplicar atividades ritmadas, com percepção corporal e memorização. Atividades lúdicas que impliquem cooperação, participação e responsabilidade são possíveis para ajudar a criança a diminuir o medo de errar e desenvolver o seu autoconhecimento. Os movimentos para a criança de 0 a 3 anos, além de seu objetivo próprio, promovem desenvolvimento afetivo e social. A corporeidade e a criatividade na educação infantil. Corporeidade é o corpo em movimento, em determinado tempo histórico e cultural. A educação física, ao intervir sobre o corpo, deve trabalhar com vivências de saúde, bem-estar, de desenvolvimento de capacidades orgânicas, mas deve tornar mais amplo seu campo de referência e abordagem de questões éticas e estéticas do movimento, de beleza e harmonia dos gestos, de possibilidades, de identidade do ser humano com sua cultura. A educação física na educação infantil pode ajudar a criança a ser ela mesma, impedindo métodos educativos que se destinem a transformá-las em adultos precoces. A criatividade reflete no âmbito motor.
explorar, vivenciar formas de expressão e possibilidades motrícias. A educação física, no âmbito cognitivo, pensar divergente e elaboração de informações. No âmbito afetivo, melhorar a autoestima, favorecendo motivação, responsabilidade e tomada de decisões. Criatividade é importante nas aulas de educação física. A importância da motricidade para as crianças. Motricidade é o conjunto de possibilidades que o ser humano tem para movimentar-se, considerando como indivíduo ou espécie. Conjunto de heranças biológicas e histórico-social, aprendidas em um tempo e um lugar determinado. Um processo aprendido em um grupo social. Motricidade implica intencionalidade, portanto é portadora de significados. Motricidade representa a forma concreta de interação entre o ser humano com a natureza e seus semelhantes. Quando a educação infantil não leva em consideração a motricidade da criança, torna-se uma educação prisioneira das ações corporais, transformando crianças em adultos produtivos o mais rápido possível. É possível educar sem confinar. Infelizmente, estamos acostumados a métodos de confinamento e imobilidade. O ser humano aprende com o corpo todo, não só com a cognição. A presença da ludicidade nas propostas motrícias. É possível oferecer propostas lúdicas que também aprimorem suas possibilidades de ação motrícia. A ludicidade deve conter as propostas dos conteúdos e também a mediação do professor. O prazer está no ato da brincadeira, não no resultado de uma ação. Oferecemos atividades para as crianças adequadas à sua compreensão, interesse e expectativa, e que ao mesmo tempo proporcione prazer. O ato de brincar é ligado apenas às crianças, deixando de ser explorado pelas demais faixas etárias. Para a criança, brincar é uma forma de controlar o mundo externo. Para o ser humano, a forma de brincar está ligada ao caráter afetivo. A proposta lúdica não pode se distanciar das metas do professor. Quando afastado determinado conteúdo da ludicidade, passa a ser entendido como uma não brincadeira. Assim, o aluno se desinteressa e se afasta. As brincadeiras devem ser contextualizadas. Não brincar por brincar. A criança deve aprender alguns conteúdos enquanto brinca. Os jogos nas propostas da educação infantil. Conhecer e praticar o esporte por meio do jogo, vivenciar valores como cooperação, participação, corresponsabilidade. No jogo, a fantasia e riscos, proporcionando o prazer de jogar. Oferecer o jogo como ato educativo é oferecer o aprendizado sem cansaço. Jogos rítmicos, crianças imitam sons, imitação, jogos corporais. Oliveira fala sobre proporcionar aprendizagem por meio dos jogos, já que são facilitadores, promover atividades que deixam os alunos mais hábeis. Jogos de manipulação podem representar estimulação sensorial. Isso para alunos de creche, educação infantil. Enquanto, para os maiores, podem aperfeiçoar habilidades motoras. O jogo nos educa para sermos mais humanos. As dramatizações realizadas pelas crianças proporcionam a ampliação da construção de enredo, a criação das próprias histórias, nas quais caracterizações de personagens podem ser discutidas quanto ao aspecto da voz. Da indumentária no cenário criado e de outros. Não proporcionar o jogo por meio do movimento promove mudança na vida de jovens e adultos por conta da redução de oportunidades de exercitação corporal, diminuição das condições de satisfação positiva, lúdica, diminuindo socialização em papéis de jogos e brincadeiras,
redução das oportunidades de jogos e brincadeiras, práticas corporais e esportivas, aumento do consumo de meios audiovisuais, deficiência da postura e riscos coronários precoces, diminuição das capacidades motoras e da aptidão desportiva corporal, diminuição do rendimento escolar e reconhecimento dos efeitos de compensação da atividade desportiva para ajudar a reverter imperfeições. O papel do professor como mediador. Responsável pela transformação do seu aluno, o professor da educação infantil deve estar sempre em caráter formativo, pois o que se foi aprendido lá atrás não é usado para crianças que mudam conforme a mudança da sociedade. É preciso renovar suas propostas, buscando dar significado a todas as atividades que a criança realiza, oferecendo diversas oportunidades de estimulação em múltiplas dimensões. Os saberes necessários para o professor da educação infantil é juntar o que ele aprendeu com experiências vividas em futuras atuações. Além das informações sobre as novas tecnologias educacionais, a compreensão do ser humano na sua totalidade e na sua historicidade. Os conteúdos da educação física devem ser aplicados como capazes de estimular a exploração das habilidades motoras fundamentais. O professor, antes de estabelecer o que será ensinado, deve reconhecer bem cada aluno, para que possa atender os potenciais que ele expressa. Estar atento às diferenças de cada um deles, ao compreender as facilidades e dificuldades de cada aluno. Ele pode proporcionar conteúdos que este não sabe fazer, ou dar uma educação capaz de atingir todos os alunos. O professor deve criar diversas maneiras de ensinar o mesmo conteúdo, atribuir atividades que lhe tragam significado, ou seja, vinculadas ao mundo, vida de seus alunos, à realidade de seus alunos. A formação do professor é contínua, dando valor significativo à prática pedagógica. Deve prepará-lo para a atualidade. A formação humana exige que o professor faça da escola um tempo de vida, permitindo aos discentes a construção da vida escolar. A formação humana de professores deve ser compreendida em seu contexto histórico. A escola é um espaço fundamental para o exercício docente. No primeiro momento de aula, é necessário o contato inicial da criança com o tema, o que é possível fazer, quais maneiras de fazer. Os conteúdos são trabalhados em 3 partes: conceitual, procedimental e atitudinal. O professor observa o que o aluno já sabia, suas possibilidades de melhor compreensão e então intervém. Segundo o momento em que as pistas e dicas são colocadas a serem propostas, com o intuito das crianças criarem possibilidades de trabalho e solucionarem problemas apresentados para atingir êxito na tarefa. Professor instiga a resolução de problemas. A intervenção deve ser suficiente para que o aluno reconstrua os conteúdos trabalhados. Terceiro momento: buscar atingir objetivos planejados para aquela aula. Proporcionar atividade lúdica sem perder ou atingir seu conteúdo e, ao final, trocar ideias sobre a aula proposta. Não há mais espaço para avaliação arbitrária, controladora e de mediação intrinsecamente ligada ao processo pedagógico. Ela deve ser apresentada de tal modo que insira e valorize cada educando em seu nível de maturidade e compreensão. Objetivos da avaliação: identificar avanços e dificuldades, conquistas, diminuir tensões, compreender a potencialidade expressa pelos alunos e sistematizar os avanços apresentados,
estabelecer novos caminhos, rever trilhas, situar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, contribuir formas de comunicação clara e densa. Objetiva. Espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e ative o sininho para mais conteúdo. Tchau, tchau!